Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos entrar realmente nos nossos músculos origem, inserção e função. Aqui eu vou dar uma resumida do que é origem, do que é inserção e função, mas eu não vou passar por cada músculo falando qual é a origem, qual é a inserção, qual é a função, porque seria uma leitura somente com vocês aqui. E eu acho que não é necessário eu fazer uma leitura com vocês, mas isso não significa que vocês não vão ter que estudar isso, vão ter que estudar sim, certo? Então eu vou deixar nessa aula o guia, né, nós temos mais de 600 músculos, o guia certinho, com origem, um guia bem bacana que eu encontrei, né, com origem, inserção e função. E eu estou fazendo o próprio guia da Universalidade também, criando esse material, né, que em breve eu vou estar lançando realmente um material novo de cinesiologia e biomecânica. Mas, por enquanto, né, para atender, eu realmente deixo os livros aí de cinesiologia e biomecânica e alguns indicativos de materiais que eu realmente utilizei para as nossas pesquisas e utilizo para as minhas pesquisas materiais muito bons, tá? Então, eu vou deixar aqui essa aula abaixo e não se assustem, nós temos mais 600 músculos, então sim, são 600 músculos para vocês lerem origem, inserção e função. Precisa decorar? Não precisa decorar, mas vocês precisam realmente, toda vez que vocês quiserem fazer uma análise cinesiológica ou inclusive na prova eu vou cobrar alguma coisa, então é importante que vocês imprimam, tenham isso, realmente fica como consulta para vocês. Mas é importante que os principais músculos, né, por exemplo, quadríceps, né, trapézio, abdômen, né, os músculos do abdômen, né, não vou dizer só um tipo de músculo no abdômen, né, o sartório, são músculos, né, o gastrocnêmio, que são músculos que a gente utiliza muito na dança. Eu gostaria que vocês realmente dessem uma atenção maior, grifassem esses músculos que vocês percebem que a gente utiliza mais no balé clássico, né? Que realmente são músculos que quase toda análise cinesiológica vão estar aparecendo ali, né? Os músculos dos glúteos também. Então é importante que vocês entendam, principalmente mais do que origem e inserção, né? Observar a direção dessas fibras e a função que ele realiza. Ele realiza flexão, realiza extensão, né? E é legal você realmente adquirir esse conhecimento, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, vamos entender sobre origem e inserção. O termo origem e inserção, ele é dado origem, a parte do músculo que está mais fixada, né? Está mais fixada nos nossos ossos. Então, as fixações do músculo são nos ossos, né? Para eles poderem realizar o movimento, né? E a inserção, a chamada inserção, seria a parte que seja menos, vamos dizer, menos fixada, né? Tenha menos fibras fixadas. Mas hoje já se fala também, em vez de a gente falar só em origem e inserção, né? Da intenção como se sempre a inserção fosse puxada para a origem, né? E hoje se fala realmente em inserção distal, inserção proximal, né? Os dois tratados como inserção. Então, vocês vão ver até nesses materiais, muitas vezes, os materiais tratando como origem, inserção, ou inserção proximal, inserção distal, porque todo músculo, não são todos os músculos, mas parte dos grandes músculos, podem realizar movimento das duas formas. Por exemplo, tem minha fixação A e minha fixação B, né? Então, eu posso levar esse músculo para lá contraindo, como eu posso trazer ele para cá contraindo. Vamos supor o abdômen, né? O abdominal, né? Nós podemos manter o nosso quadril fixo, né? E descer o nosso tronco, como nós podemos também estar deitado, mantendo o nosso tronco fixo e ele puxando as pernas. Então, nós conseguimos realizar o músculo de diferentes formas da contração, aproximando a origem e a inserção dele de diferentes formas, tá? As fixações musculares, né? Elas também muitas vezes dão origem aos nomes dos músculos, tá? Então, é importante se atentar a isso. Um outro ponto importante que né, nesses materiais geralmente a gente tem que também, às vezes a gente não dá muita importância para as inervações, mas as inervações dos músculos são justamente que a gente viu na outra aula, onde se recebe aqueles impulsos elétricos, né? Então, a gente sabe de onde vêm os impulsos elétricos naquela musculatura. Então, as inervações são extremamente importantes também dentro do nosso músculo. E as ações, né? As ações dos músculos se dão devido à sua função principal. Isso depende, né, muitas vezes da fixação, da direção das fibras
e do músculo das ações próximas. Por exemplo, se existe algum músculo que vai anular aquela movimentação, se ele vai auxiliar, né? Então depende muito se você vai ter músculos que vão trabalhar em conjunto ou ele vai trabalhar de forma isolada, porque alguns músculos eles dependem diretamente da movimentação de outros, eles são realmente mais auxiliadores do que executores. Então, pessoal, nós estamos aqui com a nossa imagem do nosso bonequinho aqui com um músculo destacado, certo? Eu espero que vocês não errem esse músculo, muito importante para as nossas posições de cabeça dentro do balé clássico, um músculo extremamente ativo e é aquele músculo que nós vemos aqui ele, né? Visualmente nós conseguimos ver ele. Então, que músculo é esse? É o nosso palavrão, né, da nossa anatomia, né? O nosso esternocleidomastoídeo, né? E o esternocleidomastoídeo, se nós observarmos, né, ele está com fibras, né, oblíquas aqui, né? Ele tem fibras, né, numa direção, né, que não é bem retinho para cima, nem para baixo, né? Então ele se fixa lá, né, posterior à cabeça lá. E aqui nas nossas clavículas, né? Tendo uma porção bem larga aqui, né? Essa posição larga, se nós pensarmos, ó, como se fosse realmente um chicletinho, algo para puxar, se nós puxarmos esse músculo, né, contrairmos esse músculo conjunto, os dois, ele vai fazer uma flexão aqui da cabeça, certo? Vai fazer uma flexão da cabeça. Se ele for contraído unilateralmente, né, muitas pessoas às vezes falam, fazer a flexão lateral. Ele não faz essa flexão lateral, porque ele não tem fixação aqui, certo? E quem faz a flexão lateral são outros músculos que atuam aqui dentro, tá? Mas quem faz ele pode até auxiliar no início da puxada, né? Fazer isso aqui. Mas ele faz esse movimento aqui, ó. Que vocês vão entender bem como é utilizado no balé clássico isso aqui, ó. Ele puxa lateralmente, curvando, né? Ele faz esse movimento aqui, pode ver que ele até destacou aqui, ó. Tá? Então, ele faz essa contração, quando a gente faz unilateralmente, ela faz essa contração aqui, ó. E é uma cabeça muito utilizada no balé. Lógico que tem outros músculos atuando para o nosso queixo não cair, né? Então, como a gente vai fazer uma análise bem forte, né? Quando a gente vai fazer realmente observando toda a musculatura utilizada, né? Então, a gente vai descrever vários músculos aqui. Gente, eu vou tirar para vocês verem um pouquinho, né? Nessas posições de cabeça, realmente tem muita musculatura que trabalha, muita musculatura mesmo. Deixa eu ver se eu consigo esconder pra... Então, aqui dentro, ó, gente. Aqui dentro, ó, muitos músculos, muitos mesmo, que realizam movimentos aqui, ó. Tá? Então, nós temos muitas inserções. Bom, vocês já viram bastante coisa na anatomia também, né? E vai ficar bem legal quando sair esse material. Esses vídeos de análises que eu estarei fazendo, tá bom? Mas, para nosso início, né? Nosso início, para vocês estudarem de começo aí, começarem a se interessar por essa área de análise cinesiológica, biomecânica, né? Eu deixo para vocês um material aí com descritivo, um material muito bom, né? Com a origem e inserção, para que vocês possam realmente observar isso, tá? E aqui, gente, se vocês observarem nesse site aqui, ó, esse o Human Biodigital aqui, né? Human Biodigital, ele tem uma versão gratuita, tá? Que essa versão minha aqui é uma versão paga, tá? Mas é um software pago. Só que existe uma versão gratuita que ele disponibiliza o corpo humano por inteiro, sem segmentar por partes, sem permitir tudo isso aqui, mas ele te permite pelo menos escondendo, pelo menos ali online mesmo, que você consiga ver, visualizar e consiga também dar uma estudada, às vezes, se você tem alguma dúvida, tá? Então, é bacana, eu deixo o link para vocês também, já meio indicativo para vocês também aprimorarem os estudos de vocês e poderem, porque aqui vocês conseguem aproximando, ó. Vamos pegar esse músculo, por exemplo. Ó. Vocês conseguem analisar bem, assim, de perto, tá? É onde está sendo a inserção daquela musculatura. Até que eu pintei de verdinho para destacar, né? Então, aqui eu tirei, né, os braços aqui, tirei tudo, mas vocês conseguem deixar... Na verdade, para vocês, a versão gratuita vai aparecer sempre o corpo humano inteiro, não vai deixar segmentado dessa forma aqui. Mas é legal para vocês também aprofundarem o estudo de vocês, tá bom?
Um grande abraço, estudem esse material, fala, mas eu não vou estudar, gente, eu vou cobrar coisa na prova sim de origem e inserção, certo? Eu só simplesmente não vou ficar aqui fazendo leitura um a um, né, porque, né, não tem necessidade de ficar falando assim, músculo tal, origem tal, inserção tal, função tal. Não vai ajudar eu ficar só fazendo essa leitura com vocês. Mas a tarefa de casa, vocês darem uma lida no material, essa é uma aula que vai exigir de vocês bastante estudo, né? Não precisa se preocupar em decorar, mas imprimam, tenham próximo esse material e destaquem, né, os maiores músculos do corpo, né? Bíceps, né? Deltoide, né? Também, né? Um músculo grande, né? Lá atrás das nossas costas, né? O latíssimo, o trapézio, né? Então, são músculos que tá vendo que são de grande importância, né? Então, vão atuar muito forte, né? Então, aqui, na verdade, esse material tá separado por membros aqui para mim. Mas eu deixo para vocês lá para que vocês consigam aprofundar o estudo de vocês, tá bom? Um grande abraço, nós encerramos aqui a nossa aula, tá? E eu deixo aí uma lista de materiais para vocês aprofundarem e estarei à disposição também para tirar dúvida caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre análise mesmo cinesiológica, como vocês vão utilizar e como que vocês vão fazer, tá bom? Um grande abraço.